Salve os irmãos papados do Senhor, seja bem-vindo ao canal Edificante. Hoje nós estaremos aqui trazendo aqui para você o segundo capítulo da série Conhecendo a Deus. Eu vou deixar o card aqui em cima falando do primeiro capítulo, que foi o tema A Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito da oração. Irmãos, queridos irmãos, antes mesmo de nós começarmos o segundo capítulo da série com o tema a oração da série Conhecendo a Deus, por favor se inscreva no canal e que você seja edificado com o nosso conteúdo do canal Edificante. Nós teremos muitos conteúdos ao decorrer do tempo em nome de Jesus. E nós vamos trazer aqui agora o segundo capítulo da série Conhecendo a Deus. Como eu falei lá no início do vídeo, tem um card e também agora o card do primeiro capítulo da série Conhecendo a Deus, que foi o tema A Palavra de Deus. Por favor, acompanha lá para você poder continuar acompanhando aqui o segundo capítulo, Como eu conheço a Deus. O primeiro capítulo eu abordei que foi a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a maior regra e prática de um cristão, né? E a segunda coisa que nos aproxima de Deus, a Palavra de Deus também nos aproxima, porque através da Palavra de Deus nós conhecemos o caráter de Deus, nós passamos a conhecer o Deus que nós estamos servindo. A segunda coisa também que nos aproxima de Deus e nós passamos a conhecer mais a Deus é a oração. A oração é a segunda arma que o crente tem nas suas mãos. A primeira é a palavra de Deus, a segunda é a oração. A oração simboliza um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Deus. Se nós formos observar do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos um Deus procurando ter intimidade com o homem. Lá no Gênesis, quando o homem pecou, Deus falou: onde estás, Adão? Olha que Deus sabia onde Adão estava, só que Deus queria procurar um relacionamento, um diálogo. E Deus, desde o início, Ele sempre procurou ter um relacionamento com o homem. E para nós passarmos a conhecer mais a Deus de verdade, é necessário nós termos uma vida de oração. Se nós formos observar em toda a Bíblia, todos os homens que teve uma vida de oração foram bem-sucedidos. Um deles que eu quero citar nessa série, nesse segundo capítulo da série, que é o tema oração, é Moisés. A Bíblia vai nos dizer que Moisés ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Moisés ele teve o prazer de ver a glória de Deus. Moisés foi um homem de grande intimidade com Deus. Moisés ele teve o privilégio de ver a glória de Deus. E outros homens mais, em que a oração foi um ponto chave para a história. Uma outra marca que também deixa a oração em toda a Bíblia Sagrada é a Ana clamando por um filho. É Ana clamando a Deus se Deus mandasse um filho para ela. A Bíblia diz que Ana ela só apenas movia os lábios na sua oração. A oração não é simplesmente palavras sendo expressadas. A oração também é sentimentos invadindo a alma e tomando conta da pessoa. Se nós formos observar no Novo Testamento, no tempo da graça onde nós estamos, muitas das vezes a pessoa vai dobrar seu joelho e não consegue ter palavras. Aí nós vamos ver lá em Romanos 8:27 que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pode até rolar lágrima nos olhos do crente, mas o Espírito Santo ele colhe cada lágrima
e manda para o Pai. E o Pai, o Espírito Santo interpreta as lágrimas e manda para o Pai a oração. E o interessante é que Ana, ela só movia os lábios. E Deus ouviu a oração dela e lhe concedeu o filho. Eu acho interessante também uma outra passagem da oração, em que Salomão faz uma oração no templo, né? Em segunda Reis, e a Bíblia vai nos dizer que a glória de Deus cai sobre o templo. E a Bíblia vai nos dizer que a glória de Deus foi tão grande depois daquela oração que Salomão fez no templo, que teve pessoas que não conseguiam nem entrar e nem sair, de tanto que foi a glória de Deus. O poder da oração, ele é incrível, ele é maravilhoso em toda a Bíblia Sagrada. Quando uma passagem muito conhecida em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus falando: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A oração, ela é importante. Clamar é importante. Clamar faz parte da oração. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração, ela é importante. A igreja não pode perder. A igreja não pode perder a essência da oração. Desde o Antigo Testamento até o Novo, a oração, ela é um caminho aberto para Deus. No Antigo Testamento, a gente precisava de sacerdotes para ter contato com Deus. Aliás, para estar no tabernáculo, está apresentando as nossas causas a Deus. Mas depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, não precisa mais de sacerdote para interceder para nós. A Bíblia diz que quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou. Agora o contato, ele se abriu entre os homens e Deus. O contato com o homem e com Deus agora se abriu. Agora cada um de nós podemos dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor pela nossa causa. Nós não precisamos mais de sacerdote. Nós mesmos podemos dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor. Graças à obra redentora do Senhor lá na cruz do Calvário. E isso aí, depois da cruz, se não fosse a cruz, não teria facilitado o contato com os homens e Deus. É o contato dos homens com Deus. A oração é tão importante também para o arrependimento. Davi, ele pecou. A Bíblia diz que ele cometeu um adultério e um homicídio. E a Bíblia vai nos dizer que veio o profeta Natã, contou uma parábola, e aquela parábola era uma indireta contra Davi. E Davi, ele viu que aquela parábola era contra o pecado dele. Davi viu que ele pecou, ele reconheceu o seu erro, se arrependeu. E ele faz uma oração maravilhosa no Salmo de número 51. Olha que oração maravilhosa. Todas as orações do livro de Salmos, o Salmo 51, ela é uma oração maravilhosa. Ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti semmente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aí vamos para o versículo 10. Olha que interessante na oração de Davi. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi ele faz uma oração de arrependimento pelo seu pecado. E através dessa oração, Deus ouviu ele e Deus perdoou o pecado dele. É óbvio que Deus não livrou ele das consequências do seu erro, da sua falha, mas Deus perdoou o pecado dele. É isso, a oração ela é importante tanto para o arrependimento, tanto para nós demonstrarmos as nossas necessidades a Deus, e tanto também para nós clamarmos a Deus a misericórdia. Nós precisamos clamar a Deus a misericórdia, pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. A oração ela é importante. A cada dia nós pedimos perdão pelas nossas falhas. Todos nós somos falhos e nós precisamos de uma purificação a cada dia. E é conversando com o Pai, conversando com Deus. Isso é um contato muito próximo com Deus. Um outro de tantos outros personagens bíblicos, um profeta, um jovem que me chama a atenção na Bíblia como contato com Deus, tem uma vida de oração. Esse homem se chama Daniel. Eu acho muito interessante que a Bíblia vai nos dizer, vou colocar aí na tela aí, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto 4 janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha que maravilhoso, Daniel. Olha, se você for observar aqui no contexto tudo, Daniel ele veio de Judá, ele veio cativo junto com outras pessoas para a Babilônia. Daniel estava longe da sua terra natal. Daniel estava longe de todos. Vamos supor, longe de seus pais, longe de todo mundo. E veio para um lugar estranho. E Deus brilhava na vida de Daniel. Daniel deixava Deus brilhar na sua vida através do seu caráter. E outra coisa, que Daniel não perdeu sua identidade. Ele não perdia sua identidade com Deus. Daniel aqui, ele não perdeu a sua identidade com Deus. Daniel, ele manteve firme na presença de Deus. Aqui nesse contexto que fala que Dário queria constituir sobre todo o reino 120 presidentes. E depois ele queria constituir 3 sobre os 120 presidentes. E um desses 3 era Daniel. E a Bíblia vai nos dizer que dentre esses 3, o Dário queria constituir um sobre todo o reino. E a Bíblia vai nos dizer que Daniel era esse sobre todo o reino. E Daniel era um homem fiel, um homem que Deus prosperou através da sua obediência a ele. E a Bíblia vai nos dizer que Daniel, aqueles homens, sátrapas, presidentes, cresceram inveja de Daniel. Mas não acharam de nenhuma maneira uma maneira de tentar condenar Daniel, porque a Bíblia diz que não acharam nenhum vício e nenhuma culpa. Então eles pensaram assim: não vamos tentar ferir a identidade de Daniel. Nós sabemos que Daniel tem uma intimidade com Deus e vamos interferir nisso. Vamos fazer um jeito aqui para jogar Daniel na cova dos leões.
E a Bíblia vai nos dizer, no versículo 10, retrata a intimidade de Daniel com Deus. Daniel 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Você imagina para você ver? 3 vezes ao dia Daniel se punha de joelhos. Não perdeu sua identidade, não perdeu seu caráter com Deus. Ele estava longe da sua terra, longe de seus pais, mas ele não perdeu sua identidade com Deus. Ele manteve firme e em constante oração. Em oração. A oração ela é importante. A oração nos fortalece. Não tem outro meio que nos aproxima cada vez mais de Deus a não ser a oração. É a oração que você derrama lágrimas e expõe tudo que há de dentro de você a Deus. É a oração que você se entrega tudo a Deus. É a oração que você apresenta a Deus tudo que tem dentro de você. Algo interessante que também, para me encerrar minha avaliação sobre Daniel, olha para você ver. Ele se punha de joelho e olhava para Jerusalém e dava graças a Deus. Daniel foi um homem de oração. E o resultado foi o seguinte: intimidade com Deus. Deus revelando ele coisas profundas para ele. É só a oração que irá nos revelar cada vez mais coisas profundas que Deus quer que nos ouça. Para mim, por exemplo, para me chegar numa pessoa e poder ter uma intimidade maior, conversar bastante, eu poder expor os meus sentimentos para aquela pessoa, é necessário eu ter intimidade com aquela pessoa. E Deus é da mesma maneira. Deus não é diferente. Você precisa ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Relacionamento com Deus. Um outro exemplo que eu quero expor para você de oração, sem ser Daniel, sem ser outros demais profetas, personagens bíblicos, é Jesus. Jesus ele teve uma vida de oração, é isso mesmo. Jesus teve uma vida de oração. Eu acho muito interessante em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Olha para você ver. Não, eu vou ler o versículo 15 e 16. Porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Vamos fazer uma avaliação aqui. Você acha que Jesus, como Deus, ele veio como Deus, em forma de Deus, e a Bíblia diz que ele não tem usurpação ser igual a Deus? Você acha que Jesus precisava de orar? Não, mas Jesus, ele como o supremo caráter da igreja, ele veio para nos dar o exemplo que como homem nós podemos vencer. Você não vê nenhuma maneira Jesus usando o poder celestial para combater as coisas que estavam em volta dele. Ele agia como homem. Satanás lá no deserto, ele respondeu Satanás com a palavra de Deus. E Jesus tinha uma vida de oração. Olha para você ver. Porém, a sua fama se propagava e ele retirou para os desertos e ali orava. Jesus, como um pregador, ele orava. Tinha uma vida de oração. E hoje, nós não somos melhores do que Jesus. Nós precisamos ter uma vida de oração. Como um pregador, independente de quem for você. Ah, mas eu não sei pregar, você tem que orar. Jesus tinha uma vida de oração. E qual é o outro exemplo que você me dá de uma vida de oração de Jesus? Ele retirava-se para os desertos e ali orava. É tão lindo isso. Será que nós estamos tendo uma vida de oração? Será que nós estamos conhecendo Deus de verdade? Através da palavra de Deus, como foi pregado no vídeo anterior, na série Conhecendo a Deus? E será que nós estamos orando? Não tem como nós falarmos que nós conhecemos a Deus se nós não lemos Bíblia e oramos. Não tem como. Ah, mas eu conheço a Deus. Não conhece. Se você não lê Bíblia, não ora, não conhece Deus. Você não conhece o poder de Deus.
Olha o capítulo 6 para você poder entender aqui. Capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração. Versículo 13. E quando já era dia, chamou-se a si mesmo os seus discípulos e escolheu 12 deles, e quem também deu o nome de apóstolos. Olha para você ver, Jesus passou a noite toda em oração. Isso é de dar tapa na cara de todo cristão. Jesus passou a noite toda em oração. Jesus, ele foi o maior servo que já existiu aqui na terra. Jesus é superior profeta, superior a tudo. Ele passou a noite toda em oração para escolher os 12 apóstolos. E será que antes de nossas escolhas, será que antes de nós escolhermos alguma coisa, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus se é da vontade dele? Será? Será que realmente nós buscamos de Deus todas as vezes que nós vamos buscar alguma coisa, se é da vontade dele? Jesus é o maior exemplo a ser dado de oração e vida de oração com o Pai. E sabe o que me chama a atenção também? De muitos exemplos, em João no capítulo 17, a Bíblia vai nos dizer que Jesus intercedeu pelos seus discípulos. Olha para você ver, ele intercedeu, ele fez uma oração intercessória pelos seus discípulos. E depois que Jesus morreu, igual ele fala em João capítulo 14, eu vou para o Pai e rogarei, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. Jesus, depois que ele morreu, foi na cruz, pagou, veio o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo, o Consolador, qual é a missão do Espírito Santo? Eu acho interessante uma expressão, depois que Paulo faz a descrição das armaduras de Deus, Paulo ele fala em Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito. E o mesmo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, ele fala, orai sem cessar. Ah, mas como é que você me explica isso? Orar sem cessar não é ficar o dia inteiro de joelho dobrado, não. É você orando no Espírito. Você está no trabalho, onde você estiver, você está orando no Espírito. Com contato com o Pai. Todo momento a sua mente em contato com o Senhor. É isso. E o maravilhoso que tem é que no tempo da graça nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Como eu disse lá no início do vídeo, que o Espírito Santo, a gente pode até mover os lábios, descer as lágrimas, que ele vai interpretar nossa oração e mandar para o Pai. O Espírito Santo tem a função de interpretar nossas orações e mandar para o Pai. Olha que interessante isso aqui. O Espírito Santo, ele está para nos ajudar nas nossas fraquezas. E olha a coisa que eu vou te dizer, uma coisa aqui. Nós não oramos porque nós queremos. Nós oramos porque o Espírito Santo, dentro de nosso ser, se nós estivermos alimentando o nosso espírito, ele toca dentro de nós. Vamos orar? Você precisa orar. O Espírito Santo, ele está com uma função dentro de nós de fazer o seguinte: nós não oramos porque nós oramos sobre a parceria dele, o comando dele, o Espírito Santo. E eu quero te fazer um convite: entrega de vez para Jesus,
entrega de vez para o Espírito Santo? Será que nós já amanhecemos o dia e falamos bom dia, Espírito Santo? Será que nós já acordamos falando bom dia para o Espírito Santo? Eu quero te perguntar, quando você levanta, quem você lembra primeiro? Do Espírito Santo? De Deus que te deu a graça de você levantar para mais um dia? Essa é a oração. A oração é muito mais além de um quarto fechado, de uma porta fechada. É necessário ter uma vida de oração, orar com a porta fechada, como Jesus fala. Quando for orares, fecha a porta do teu quarto e o Pai que te vê em secreto te recompensará, está em Mateus 6. E também a oração ela vai muito mais além de quando você está dentro de casa clamando a Deus dentro de um quarto fechado. A oração ela vai dentro do seu serviço, você está lá no serviço e você orando no Espírito, buscando a presença do Espírito dentro do seu coração. E vamos buscar de Deus. A oração é a outra passagem que nós possamos conhecer a Deus de verdade. Além da palavra de Deus, como eu falei no início, no primeiro vídeo, que é importante para nós conhecermos a Deus de verdade, a oração também é. A oração nos ajuda em nossas fraquezas, ajuda a nós passarmos por tribulação. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Será que nós estamos perseverando na oração nesses tempos difíceis? O que nós temos feito de verdade? Eu quero chamar para uma reflexão como tem sido a nossa vida com Deus, o que tem acontecido conosco. Essa é a reflexão que eu quero fazer para nós. Que Deus continue abençoando a nossa vida e ao decorrer do tempo nós teremos o terceiro capítulo da série Conhecendo a Deus. Esse é o segundo capítulo e ao decorrer do tempo nós teremos o terceiro capítulo. Continua ligado no canal Edificante, se inscreva no canal, ativa a notificação, deixa o seu gostei para haver engajamento no nosso vídeo e que pessoas possam ser alcançadas. Eu estou preocupado com pessoas sendo alcançadas. Porque quanto mais pessoas sendo alcançadas, mais ela vai poder ouvir a verdade do Evangelho e o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se inscreva no canal, tem o Instagram, @VitorMatheus e o canal Edificante no Instagram. Deus continue abençoando a sua vida e que a oração possa ser feita parte de nossa vida, comunhão com Deus. Porque